E hoje nós vamos falar do impulso, né? Do impulso para criar algo novo. Porque é tão difícil ir para o novo. Ok, pessoal, e hoje nós vamos então conversar sobre aquele primeiro impulso, né? Então, a aula da sexta-feira passada, eu contei para vocês o caminho, né? O caminho da Semana Santa, dividi em 7 passos, e o primeiro passo que é o Domingo de Ramos, né, aquele grande impulso para que a gente possa ir para o novo. Muitos de vocês me escreveram dizendo que tem dificuldade, né, de ir com força para o novo. Além disso, os alunos da formação estão agora entrando nessa fase de começar a atender, né, outras pessoas. E então é um impulso importante, né, de ir para esse novo e então prestar atenção em tudo aquilo que acaba nos bloqueando e fazendo com que a gente não vá, ou vá com pouco impulso, com pouca vitalidade, com pouca força. Naturalmente, os processos criativos, eles vêm com força. Nós é que acabamos, né, enroscando em lugares internos, e é sobre isso que nós falaremos hoje, né, porque o que eu quero é ajudá-los a ir, ir com o máximo de impulso possível para o novo, para uma nova decisão, um novo comportamento, um novo caminho, algo que você precisa mudar na sua vida, tá? Então, a aula de hoje será sobre como fortalecer esse impulso e também faz parte disso investigar o que é ou aonde é que estamos enroscados, tá certo? Então, bom dia, a turma tá chegando aqui, né, no YouTube, no Instagram. Pessoal do Instagram, venham para o canal do YouTube. Aqui é mais confortável, tá bom? E se cair aqui, vem para cá, né? Então, o tema hoje, impulso. Como fortalecer os nossos impulsos para o novo, tá certo? Eu imagino que grande parte de vocês assistiram a aula passada. Se tem alguém aqui que não assistiu, vale a pena assistir, tá? E porque a gente vai comentar algumas coisas, vai seguir o que nós estávamos falando lá. Tem muitas perguntas que vocês me deixaram lá na caixinha do Instagram, eu não tive tempo ainda de responder aquelas, né? Mas eu tenho certeza que eu dei uma olhada rapidinho, algumas dessas perguntas serão respondidas na aula que eu darei hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Todo mundo com seu caderno, todo mundo com sua caneta, seu lápis para anotar, e também hoje eu vou passar exercícios para vocês, para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Então nós vamos começar hoje falando, e vocês podem anotar aí, o que é a consciência, tá? Vamos começar por isso. O que é consciência? Né? E vamos encontrar sinônimos para consciência. E quero que vocês fiquem aqui comigo. Fiquem aqui comigo. O que é consciência para você? Conta aqui para mim. Sinônimos para consciência. Por que a gente vai começar com isso? Porque estamos falando do que em nós cria realidades. Realidades que são boas para nós, confortáveis para nós e também cria aquilo que não é bom para nós. Por isso, nós vamos começar com este órgão, consciência. Então, quero ouvir de vocês, né? Quero que participem aqui da aula, né? Não fiquem só passivos ouvindo, mas vamos lá, vamos trabalhar juntos, né? Vamos tornar essa aula bem dinâmica. Então, eu quero saber o que é consciência. Muito bom. Clareza, clareza, né? Então, quando eu tenho consciência, eu tenho clareza. Muito bom. Que mais, gente? Pessoal aqui do YouTube, vamos lá.
Isso, o que está claro em nós, Dalila. Muito bom. Que mais? O que é consciência, gente? O que é consciência para você? Agora eu tomei consciência disso. O que significa isso? Tomei consciência. Não parece que acendeu a luz? Agora eu percebi. Isso mesmo, né? Ah, ter conhecimento. Agora eu sei. Muito bom, né? Então, o que é ter consciência, ter percepção da realidade? Muito bom. Ter conhecimento, ter compreensão. Isso, muito bom. É reconhecer. Então, conhecer, reconhecer, estar ciente. Muito bom, isso mesmo, ótimo. É uma percepção ampla, a Ju está falando, aprofundada, complexa dos acontecimentos. Isso, à medida que nós vamos tomando consciência, vamos tomando consciência da complexidade da vida, né? Das nossas questões, da nossa história, da nossa natureza. Isso mesmo, a Nádia. Consciência é visão. Isso, a gente poderia até dizer que quando eu estou consciente, eu vejo. Por isso a gente diz essa frase, né? No trabalho das constelações. Agora eu vejo. Porque antes a gente estava assim, ó, não vejo, né? Muitas vezes os representantes entram na constelação e falam: meu olho está fechado, eu não quero ver, eu não posso ver, eu quero olhar para lá. E à medida que a constelação vai acontecendo, agora eu já posso abrir os olhos, agora eu já posso ver. Então, consciência, eu vejo, agora eu vejo. Então, consciência está muito associada a acordar, muito bom. Despertar, acordei de um transe, acordei de um grande sonho, né? Isso. Quando eu estou presente, então consciência, sempre que eu estou no aqui e agora. O que é estar no aqui e agora? Percebendo a minha respiração, os batimentos cardíacos, o que eu estou sentindo no meu corpo, qual é o cheiro que está aqui agora, o que eu estou escutando. Eu estou presente, eu estou consciente, estou com a luz acesa, né? Isso mesmo. Então, se a gente não entende o que é consciência, a gente não vai conseguir entender o que é inconsciência, tá? Então, consciência, lucidez, clareza. Agora eu vejo, tá certo? Ok. Dessa forma, vamos agora para a inconsciência. Portanto, muito bom, vocês foram ótimos, né? O que é inconsciência, então? O que é inconsciência? Já que consciência é tudo isso. Vamos lá. O que é inconsciência? Isso, né? Então, inconsciência é não ter clareza, inconsciência, falta a percepção, tá tudo escuro, eu não consigo ver. A inconsciência também é a ignorância, né? Aquilo que está encoberto, isso mesmo, né? Eu desconheço, eu não vejo, eu não sei, certo? Então, quando eu estou adormecido, isso, estou em transe, estou nos processos de repetição do meu sistema familiar e também das minhas próprias crenças e histórias, então eu fico preso dentro de um processo de repetição. A Rossana, o que está oculto, isso mesmo, é aquilo que está oculto. A Dalila, inacessível. Não está inacessível, tá? É acessível. No entanto, muitas vezes a gente tem a ilusão que está inacessível, mas é acessível, tá? O importante é que a gente queira ir pro porão com a lanterna, com a consciência, tá? Então, o que é que nós fazemos num processo de autodesenvolvimento? Nós arregaçamos as mangas, né? Vamos lá trabalhar
E aí a gente fala, vamos lá, vamos pegar a lanterna da consciência e vou entrar no porão e vou olhar devagar para tudo que está ali. Então, nós inclusive usamos, né, esses termos. Vamos abrir a caixa de Pandora, vamos pegar o fio de Ariadne, né, e vamos começar a entrar num pântano, né, num quarto escuro, num porão. Então, a gente vai começar a habitar lugares dentro de nós que faz muito tempo que a gente não vai, não frequenta, né? E precisa ter vontade e coragem de começar a olhar para tudo isso que a princípio parece inacessível. A princípio parece que nem existe. Muitas vezes a gente nega por estar já preso no hábito da repetição. Então a gente fica nesse transe, né? Nessa inconsciência, tá certo? Adormecido. Dissociado da realidade é uma boa palavra também. Alguns de vocês me perguntaram aí, o que é dissociação? Eu corto, então a vida está aqui, mas uma parte minha está lá em outro lugar, está desligada da vida, tá? É como se eu tivesse desconectada. Então, processos de inconsciência. Isso mesmo, Jussara. Eu estou desconectada da realidade, ok? Isso mesmo. Indisponível. Tá disponível, mas eu não vou, tá? Os processos inconscientes. Porque à medida que eu vou lá no porão com a minha lanterna, eu começo, tá, a olhar. Então, esses processos, eles exigem muita energia da vontade para querer ir lá e olhar. Isso requer uma posição existencial de autorresponsabilidade. Então, é o adulto em nós que vai ter esse desejo de querer mudar, querer olhar aquilo que está, a princípio, oculto, adormecido, desconectado, escondido, percebe? Mas é acessível, tá certo? É acessível. Claro que não é tudo de uma vez, porque senão nós não aguentaríamos. Mas passo a passo a gente vai iluminando aquilo que está escuro, tá certo? Ok. Então, a gente precisa ter essa disposição de olhar para as nossas questões, quando a gente quer iniciar. Então, onde é que nós estamos? Voltando, queremos iniciar algo novo, queremos um novo impulso, tá? Para uma história nova, um comportamento novo, algo que eu quero mudar, algo que eu quero iniciar, um padrão de comportamento que eu já não aguento mais, tá certo? É aqui que nós estamos. E aí começamos a falar o que é consciência, o que é inconsciência. Quando nós dizemos quero mudar, mas eu não consigo, e eu uso muito essa palavrinha, eu não consigo, não tem jeito, então aqui já comece a acender a sua lanterna. Será que é verdade mesmo que você não consegue? Que parte sua acredita que você não consegue? Então, o primeiro passo, escrevam aí, primeiro passo é começar a questionar aquilo que sempre foi assim. Se você continua repetindo para você que é assim e entra num conformismo, então você está totalmente adormecido nessa questão. Você está totalmente num ciclo de repetição, num transe. Porque não é verdade que precisa continuar assim. Então, o primeiro passo, se abra, e aí você abre a fresta, uma frestinha da porta que estava fechada, e você abre essa fresta, se perguntando: será
que precisa continuar desse jeito? Sobrecarregando. Eu não tenho apoio. Tudo eu, né? Para eu ser ouvida, eu preciso ficar brava, né? Então, quais são os comportamentos que você repete na sua vida? O emprego que eu arrumo, eu acabo sendo explorada. As pessoas que eu encontro para trabalhar na minha casa sempre me passam a perna. Todo relacionamento que eu entro, eu encontro pessoas que precisam de ajuda, que precisam ser cuidadas. E aí, de novo, eu fico num lugar onde eu preciso cuidar do outro e, claro, não recebo cuidado. Estou sempre nessa dinâmica de dar mais do que receber. Percebam? Então, agora, você vai identificar um comportamento que você tenha em relação, porque o nosso foco aqui é esse, em relação ao novo, tá? Então, alguns lá no Instagram, quando eu li rapidinho, disseram assim: eu estou perdida, eu não sei o que eu quero. Isso já é uma, é, uma resistência, né? Então, eu estou perdida, eu não sei o que eu quero, eu estou confusa, eu estou em dúvida. Então, que parte diz que você está perdida? E quando você diz que você está perdida, o que é que você está alimentando? Né? Que imagem, que forma você está alimentando? E que sentimentos brotam quando você diz: eu estou perdida, eu estou confusa, eu não sei para onde vou? Percebe? Será que isso acontece na sua vida faz muito tempo? Desde quando é assim? Será que sempre foi assim? Né? Você sempre se sentiu perdida? Né? E o que aconteceria se fosse diferente? Então, esse é o exercício agora. Se abra para perguntar: será que eu preciso ficar perdida? O que acontece com esse comportamento de estar confusa? Por que é que, porque normalmente quem é perdida e confusa cria muitas possibilidades, não é? Então distribui a sua energia para muitas coisas e aí diz: eu estou perdida. Porque eu não estaria perdida e nem confusa se eu tivesse apenas uma possibilidade. Normalmente eu fico perdida e confusa quando eu me coloco muitas alternativas e aí eu falo para onde vou. Então veja, existe aí um hábito que é uma resistência de ir para algum lugar quando eu me coloco muitas possibilidades. Então aí já começou o processo para você de autossabotagem. Com apenas um clique, você pode começar gratuitamente a jornada da constelação familiar. Por meio deste caminho de autoconhecimento, você irá transformar a forma como você se relaciona com a vida. Clique no link da descrição. Então, toda vez que eu coloco esse monte de possibilidades e não vou para lugar nenhum porque são muitas, e aí eu digo: eu não sei para onde eu vou. E aí alimento esse lugar. Que lugar? De incompetência, de que eu não sou capaz, de que eu preciso de ajuda para escolher, de que eu não tenho força para ir, não é? Então, o que é que eu fico alimentando quando eu me digo essas coisas que inclusive são todas velhas, porque a gente fica repetindo, e toda vez que a gente repete, a gente dá mais força para essa imagem, para essa forma, percebe? E aqui, eu sei o que eu quero, porém não sei como começar, por onde começar. Pois é, então cada um vai olhar qual é a sua questão. Então, eu quero começar, então aqui já é um pouco diferente, Maria Alice. Então, eu quero começar, mas eu não sei
por onde começar. Então, o por onde começar também tem um monte de possibilidades que eu me coloco ali para não dar um passo simples e o primeiro passo, percebe? Porque o importante é dar o primeiro passo. De que forma você se sabota? É se sentindo perdida e não escolhendo um? Agora eu sei o que eu quero, já é o próximo passo, mas eu não sei por onde eu começo? Percebe? E a gente vai encontrando as sabotagens em várias partes do caminho, não é? E isso significa que, primeiro, tem um caminho. Segundo, a gente precisa aprender a fazer mapa. Mapa das nossas próprias criações. Criações do quê? De comportamentos velhos. Somente quando nós colocamos a lanterna, iluminamos essas partes que estão escuras em nós, é que nós conseguimos liberar energia para novos impulsos, tá? Para que o impulso seja grande. Então, cada um de vocês está preso num pedaço desse caminho e você precisa identificar que parte do caminho você está preso. Tem muitas possibilidades, tá? Sempre acho que não estou pronta o bastante. Olha aí, a sabotagem. Alguém também lá no Instagram disse assim: eu nunca me sinto completamente segura para iniciar. Olha que sabotagem. Gente, se você for esperar ficar segura para começar, você não vai começar nunca. Você precisa começar insegura mesmo, certo? Você precisa começar insegura mesmo. Você precisa escolher o que fazer, já que você já sabe o que você quer, mesmo que não seja a coisa ou a tarefa que você acredita que tem que ser a primeira. Então, eu não sei por onde começar. O que eu tenho que fazer? Começo. Eu começo. Então, olha a dificuldade que a gente tem de dar o primeiro passo, percebe? Ou de dar mais um passo. Às vezes não é o primeiro. Mas assim, eu fico, né, contando essas mentiras para mim, para me manter nesse lugar apertadinho de total inconsciência. E enquanto eu não tomar consciência de que parte do caminho eu tô e onde é que eu tô preso, eu não vou conseguir liberar energia para os novos impulsos, tá certo? Isso, então. Só que o padrão da autossabotagem, ele acontece em vários momentos do caminho, né? Então, alguém está dizendo aqui, eu sei como começar, mas eu não tenho recurso para começar. Então, primeiro, os recursos, eles são internos. A abundância, ela é interna. E aí, o que eu quero trazer para vocês hoje é que a consciência, ela cria a realidade que nos circunda ao nosso redor. A consciência cria, mas é só a consciência acesa que cria? Não, porque a inconsciência também cria. Portanto, o tempo todo nós somos criadores da nossa realidade, tá? Quando nós pensamos nos nossos ancestrais e em todos os padrões que já existem na nossa família, nós somos co-criadores. Por quê? Alguém já criou esse padrão antes de mim e agora, por ressonância, eu me conecto com esse padrão que já estava lá, numa forma, numa imagem, e eu não fui a responsável por criar, mas eu me conecto com ela e ajudo a manter. Então aí eu perpetuo aquilo que já está lá, certo? O que a constelação familiar faz? Ela te ajuda a perceber em quais imagens você está preso, para que você tome consciência. Então aí coloca a luz ali, olha lá a imagem, né? Aonde eu estava presa.
E aí, só que só isso eu coloquei a luz. Quando eu vejo, aquela imagem já não tem mais tanto poder sobre mim, porque agora eu vejo. Então isso já diminui 50%, percebe? Metade do caminho você já andou quando você vê. Só que agora, como eu sempre digo, a constelação não substitui a ação. Então agora o que eu vou precisar fazer? Reformar essa imagem. Agora eu vou precisar frequentar a nova imagem, que normalmente é a imagem do final da constelação, né? Aquelas falas de solução. Então agora eu vou precisar praticar e alimentar a nova imagem, não é assim? Então, aquilo que acontece na constelação também acontece na nossa consciência individual, não é? Aqui na nossa consciência pessoal. O que é a consciência pessoal? É aquela que contém as nossas memórias, as memórias da nossa história. Quando a gente vai para a consciência coletiva familiar, então agora nós também estamos lidando com memórias que são do nosso clã. E isso não é tão separadinho assim. Na verdade, está tudo misturado, tá? Muitas vezes, as nossas próprias memórias, né, entram em ressonância com as memórias do clã, porque já estava lá e existe uma tendência muito grande de eu repetir o que já estava lá, pensando em traumas, comportamentos, tendências, né? Ok, então é um caminho de desenvolvimento aonde o tempo todo o nosso exercício é, primeiro, sair do lugar de que aquilo que acontece na minha vida é separado de mim, é independente de mim, eu não tenho nada a ver com aquilo. Meu Deus, eu sempre crio pessoas na minha vida que de alguma forma me invadem, que de alguma forma me exploram, que de alguma forma, né? Então, e isso não tem a ver comigo, a princípio a gente pensa, né? Não tem nada a ver comigo. Mas não é assim. Não é assim. Tudo aquilo que a gente vive na vida, nós estamos envolvidos no processo de criação. Então, o primeiro passo é assim: peraí, se isso aqui está se repetindo, vamos ver qual é a minha parte, né? Que parte minha está criando essa realidade, certo? E aí, normalmente, a parte em nós que cria essa realidade que não é boa para você está inconsciente. Mas está inacessível? Não, só está inconsciente. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha energia da vontade para ir lá e olhar para isso. Muitas vezes eu posso pedir ajuda. Ajuda de quem? De um terapeuta, de um helper, do meu próprio eu superior, tá? Daquela parte em mim que é lúcida. Existe dentro de nós um sábio, uma sábia, né? Então, ativar essa parte e pedir ajuda, né? Porque não é fácil mesmo a gente começar a olhar para algumas coisas dentro de nós. Então, é importante também que você se abra para ajuda. Sem ajuda, a gente consegue até certo ponto, mas de um ponto em diante, a gente precisa de ajuda, não é? Por isso a gente dá esse nome, né, no Patchwork, helpers, que são os ajudantes do caminho de desenvolvimento, de autotransformação, de auto conhecimento mesmo. Então aí eu vou lá e vou começar a olhar para essas coisas. E sabe o que normalmente a gente encontra lá? E que só quando você chega lá e encontra isso é que você aceita que existe isso dentro de você. Então, a princípio, quando eu digo, quando a gente estuda isso, fica assim algo, nossa, que estranho, né? Que estranho. E é só quando a gente já deu alguns passos no caminho que a gente então fala, uau, é assim. E aí a gente
descobre que é assim grande parte do tempo. O quê? Toda vez que eu quero algo na minha vida, mas aquilo não se concretiza, aquilo não se manifesta, aquilo não se materializa, então presta atenção no que eu vou falar agora. É porque existe uma corrente contrária dentro de você. Existe uma parte em você que está dizendo não para aquilo que você mais quer. Então é estranho quando a gente ouve isso, né? Como assim? Mas eu quero tanto? Se você quer tanto, mas aquilo não está acontecendo, existe uma corrente contrária dentro de você, que normalmente fica lá na vontade, né, no lugar onde a gente deseja. Então, uma parte nossa deseja uma coisa, outra parte nossa deseja o contrário, não quer aquilo. Então, fica assim, ó, sabe, cabo de força. Uma parte nossa puxa para cá, outra parte nossa puxa para lá. Então, isso enfraquece. Então, estamos lá no lugar do desejo, que fica aqui mais embaixo, né? Da onde vem a vontade, vontade de ir para a ação. Então, a ação, o desejo, vem aqui, aqui das pernas, da pelve, né? Do chakra básico, é o pé no chão. Então, é essa força de realização, que a gente fala que está muito conectada com o Pai nas constelações. Então, essa força de desejar, muitas vezes, ela está fraca. Por que ela fica fraca? Porque tem uma parte nossa que quer ir para um lado e outra parte que quer ir para o lado oposto, que briga, percebe? O que acontece? Essa briga que existe em relação ao desejo, quando sobe e chega aqui nos processos de pensamento, chega fraquinha. E é exatamente quando isso está acontecendo que eu me sinto perdida, confusa, não tenho força, não tenho impulso para executar, porque grande parte da minha energia para realizar está comprometida na briga entre os meus desejos, tá certo? Então, agora volta lá, te passei esse exercício, né? O que é que você quer e que você diz que você não consegue? Cada um aqui está num momento. Então, isso que você diz que você quer e que você não consegue, eu vou pedir para você parar de dizer eu não consigo e você vai no lugar colocar eu não quero. Porque aí sim, você está na realidade de uma parte tua que está lá embaixo que não quer mesmo. Mas como assim? É claro que eu quero. Isso, tem uma parte sua que quer, mas tem uma outra parte que não quer. E nós precisamos colocar a lanterna, olhar para essa parte em nós que não quer criar aquela realidade que nós tanto desejamos. Exemplos. Então, eu quero atrair para minha vida um homem que cuide de mim. Um parceiro, não é um pai, né? Que cuide assim, que cuide no sentido de que seja um pouco, que seja equilibrado essa balança entre o dar e o receber. Porque vamos imaginar que eu tenho um padrão de dar demais. E aí acabo atraindo homens que precisam de ajuda. E aí me coloco nessa posição de grande no relacionamento, tá certo? Vamos imaginar essa situação. E aí eu fico dizendo, nossa, eu tenho o dedo podre, né? Então, sempre acabo atraindo relacionamentos para mim aonde, né, tem esses homens, esses masculinos que são frágeis, tá certo? Ok. Tem uma parte tua que quer atrair relacionamentos saudáveis aonde a gente possa fazer a troca,
né? Um relacionamento de adulto, não é? No entanto, tem uma parte tua que não quer. Porque se eu, de fato, tiver um homem do meu lado onde eu possa equilibrar e talvez ser cuidada por ele, eu terei que abrir mão, por exemplo, do controle. Eu terei que me vulnerabilizar. Eu terei que fazer as pazes com a minha fragilidade. Eu terei que me humildar. Eu terei que correr o risco de ser magoada novamente, como eu fui lá na infância, quando eu confiei no meu pai e ele foi embora, ou ele não pôde estar lá, percebe? Então, é, tudo isso é inconsciente. Tudo isso é inconsciente. Então, existe um não grandão para encontrar essa pessoa, porque se eu encontrar essa pessoa, eu terei que lidar com tudo isso, percebe? Então, eu quero encontrar essa pessoa, mas ela não acontece na minha vida. Ela não aparece na minha vida, não é? Por que que ela não aparece? Porque tem uma parte em mim que não dá conta dessa pessoa. Porque se essa pessoa aparece, eu terei que lidar com todos esses medos que estão tão guardadinhos lá no meu baú, lá no meu porão, não é? Vamos para outro exemplo. Eu quero começar a atender. Quero começar a atender com constelações. Quero começar a atender, estou fazendo a formação, né? E, puxa, eu quero tanto começar a atender. É verdade, isso é uma parte sua quer. Mas aí a outra parte diz assim, as vozes, né? As vozes que vêm e diz, ah, mas vai que você faz alguma coisa errada. Olha a responsabilidade que você tem na vida das pessoas. E se der um branco, se estiver atendendo e aí der um branco? E se você fizer alguma coisa errada, né? Isso. Se eu fizer alguma coisa errada, e aí a gente tem que pegar cada um desses pontos, percebe? Porque cada pensamento vai te levar a uma forma, ele está enraizado lá embaixo, né? Está enraizado em lugares que você frequenta há muito tempo, são as suas crenças, percebe? Crenças criam imagens, criam formas, e você fica aprisionado na retroalimentação dessas formas. Por isso não sobra impulso para você fazer as coisas, porque você tem que dar comidinha todo dia para a turma. Tem um monte de filhote ali, né? As imagens ficam ali. Sabe quando a gente desenha e faz aquela imagem assim? Tum? Então você tem aí um monte de imagens que você fica alimentando todos os dias, né? Então vamos pegar ali. E se eu errar? E se der um branco, né? Bom, se eu errar e der um branco, o que que pode acontecer? O que que de verdade pode acontecer, né? Nossa, aí eu vou me sentir totalmente incapaz. E aí? E o que que acontece com você quando você se sente incapaz? Ok, quando eu me sinto incapaz, eu sinto que eu não tenho nenhum valor. Ah, então você não está com medo que o outro te desvalorize. Na verdade, você já se desvaloriza e acredita que você não tem valor. Ok? E como se sente uma pessoa que não tem valor? Qual a sensação no seu corpo quando você vai para esse lugar de que você não tem nenhum valor? Nossa, é muito ruim. Eu me sinto completamente sozinha, sem forças. E a imagem que me vem é que eu tô rastejando, é que eu tô, não tem ninguém para me ajudar, eu tô rastejando e com uma sensação que eu vou morrer. Ah, então vamos respirar nisso.
Então tem um medo de morrer. Olha onde a gente pode chegar. Olha onde a gente pode chegar. Percebe? E então, ninguém quer ficar lidando com essas coisas todas que estão lá no inconsciente, que estão no porão, que estão no baú, que estão no quarto escuro, né? Eh, Porque a gente vai precisar, de fato, né, de coragem para ir lá e olhar. Então, o que que é mais fácil? O mais fácil é: "Ah, eu quero muito atender, né, eu quero muito começar a atender as pessoas, mas eu não consigo", percebe? E aí a gente encontra um monte de justificativas para, eh, justificar que de fato é melhor eu não atender. E continuo repetindo, né, contando essa mesma historinha para nós e alimentando essas mesmas imagens, né, de que eu sou um fracasso, de que eu não consigo, de que eu começo várias vezes e paro, de que eu quero, mas não sei por onde começar, depois eu não sei o que eu quero, e aí eu tô perdida. Então, aqui na superfície vêm essas vozes, mas a gente não pode se conformar com essas vozes da superfície. A gente precisa sim pegar o comecinho do fio, porque a voz da superfície é sempre o comecinho do fio. Então, ótimo. E para que eu perceba as vozes do comecinho, né, as vozes da superfície, eu vou precisar prestar atenção nelas. O que que significa prestar atenção? Levar a consciência, significa acender a luz, certo? Ah, olha o que eu pensei. E quando eu penso isso, o que que eu sinto? E quando eu sinto isso, qual é a sensação no meu corpo? Olha, aí eu vou para o próximo. Quando eu comecei a pensar que eu tô lá atendendo, né? E aí, meu Deus, vai que eu estrago a vida da pessoa, estrago completamente a vida da pessoa. E aí? Você vai estragar a vida da pessoa. E o que que acontece quando você estraga a vida da pessoa? Você sente o quê? Qual é a sensação no seu corpo? Nossa, a minha sensação é que eu sou uma pessoa muito má. Eu estrago a vida das pessoas, né? Ah, e desde quando você sente que você é uma pessoa má? Desde quando tem essa sensação aí? Percebe como é se sentir essa pessoa má aí no seu corpo? Nossa, me lembrei que o meu pai me dizia, ou que minha mãe me dizia, que eu era uma menina muito má e que nada que eu fizesse na minha vida iria para frente. Olha, né? Olha essa imagem que eu estou alimentando desde aquela época. Eu fico dando comidinha para essa imagem, percebe? E aqui na superfície eu digo, ai não, é melhor eu não atender, percebe? Então, nós precisamos descobrir a partir das vozes da superfície, do diálogo dessas vozes, né? Como é que a gente descobre? Colocando luz, com lucidez, né? Eu preciso ter o meu caderninho, né? Um caderninho do autoconhecimento. É um caderninho que eu preciso frequentar ele sempre, né? Todo dia, ou dia sim, dia não é? Eu preciso ir lá perceber quais são as minhas resistências, o que é que está acontecendo ali na minha vida, né? Que eu fico repetindo algum comportamento que eu não goste, e aí eu vou lá e anoto. Hoje, o meu marido veio falar comigo, e quando ele falou tal coisa, imediatamente eu reagi com agressividade. Por que que eu reagi com agressividade? De onde vem essa agressividade? Para que essa agressividade? Será que existe outra forma?
de lidar com essa situação? Será que existe? Então eu começo a questionar o meu próprio comportamento, porque senão, então lembra, eu estou conformada de que eu sou assim. Ah, o que eu vou fazer? Eu sou assim mesmo, já tentei mudar, não consigo. Não consigo mudar. Então, estou convencida que eu sou assim mesmo, né? Então, esse é o pior lugar. É o pior lugar. É o lugar de total ignorância de si mesma, de não conseguir perceber que partes suas criam a sua realidade e não conseguir, então, transformar essas realidades, né? Então, assim, você não é vítima das circunstâncias. Tem um dedinho teu ali, sempre. Que muitas vezes não só um dedinho, né? Muitas vezes tem muito mais do que isso. Então, assim, ok, tem alguma outra forma, né, de eu lidar com essa situação? Sim, tem, né? Então vamos olhar que parte minha reage de uma forma agressiva. Que parte minha fica tão brava, né? Respira nessa agressividade. Onde que está essa agressividade no seu corpo? Para um pouquinho para observar. Você quer ir mais fundo, certo? Você quer ir mais fundo. Ok. Nossa, essa agressividade vem aqui na minha barriga. Vai lá. Desde quando? Né? É uma pergunta que você pode fazer. E o que mais tem aí? Respira nessa agressividade, né? Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo. Olha, toda vez que eu sou frustrada, eu fico muito brava, eu fico muito agressiva, né? As pessoas até têm medo de mim, porque eu sou muito brava. E normalmente, quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu fico agressiva. Ok. Que mais? Né? Que mais que tem aí? E eu vou respirando nessa agressividade e talvez eu encontre ali atrás dessa agressividade ou logo em seguida algum medo, né? Medo, por exemplo, de que se aquilo ali não acontece do jeito que deveria acontecer, eu entraria em contato com alguma imagem, crença de que eu não sou boa o suficiente, de que eu sou incompetente, de que eu não valho nada, né? Então, ou que eu não mereço, enfim. E aí eu vou entrar em contato com questões que estão mais fundo. A agressividade está lá na superfície, então tá lá mais fundo. Eu só vou saber o que tem lá se eu passo a observar. Percebe? Então, quando você diz eu não consigo, para de falar eu não consigo. Diz eu não quero, né? E aí você já estará dando um passo. Que passo? Você vai para sua posição de adulto. Quem diz não consigo é a criança. O adulto que está na realidade diz eu não quero. A verdade, sabe qual que é? É que eu não quero. Mas como assim que eu não quero? Não quero atender ninguém, né? É, mas tem uma parte minha que quer. Isso. Então, primeiro a gente precisa trazer o que está lá no inconsciente à tona. Então, vamos examinar que parte tua não quer para a gente parar de brigar, né? Lá dentro. Vamos examinar? Essa parte que não quer por quê? Vamos olhar para isso, vamos investigar, vamos olhar para esses medos, vamos olhar para essas crenças, né? Percebe? E quando eu, então, começo a tirar tudo isso do baú, quando eu começo a fazer isso, o que acontece? Vai sobrando energia para que eu possa, então, querer mais. Então, muitas vezes, o próximo passo para querer mais é assumir a sua parte que não quer e descobrir tudo o que tem ali embaixo, percebe? É fazer as pazes com o eu não quero. Porque quando grande parte sua quer, não tem como aquilo não se manifestar na sua vida. E se aquilo que você quer tanto não está se materializando,
é porque existe uma corrente de força contrária no seu inconsciente que não permite que você, que sobra energia para que você vá, né? Não sobra energia para esse impulso, porque naturalmente a energia criativa, ela quer ir para frente, como o Bert Hellinger diz, né, no post lá que eu coloquei no Instagram. Então, a energia criativa, ela quer ir para frente, ela quer criar novidade, né? E ela vai se integrando com o passado. Eu achei lindo esse trecho quando ele diz que o passado, ele também quer ir para frente. Que passado, né? Quando nós voltamos lá naquela história que o pai, eu acabei de contar, que o pai dizia para a menininha: você é uma menina má, ou você não vai dar certo, né? E se você continuar desse jeito, você não vai dar certo na vida. Percebe? Então, quando nós voltamos nessa cena do passado, respiramos nessa cena, integramos essa cena, não é? Acolhemos essa criança. Vamos também nos tornando um bom pai para essa criança, dizendo para ela que ela é boa, né? Dizendo para ela que sim, o que ela fizer vai dar certo, vai ser maravilhoso, que ela é maravilhosa, não é? Então, quando a gente vai fazendo as pazes com esse passado e vai integrando esse passado, o que que acontece? O passado se torna força e impulso para que eu vá para frente, tá certo? Por isso que Bert Hellinger diz: o passado quer ir para frente, mas nós, muitas vezes, não permitimos que o passado vá para frente. Nós deixamos o passado no passado e ficamos inconscientemente dando comidinha para esse passado, que é o mesmo que dizer: eu fico alimentando as imagens, as formas, tá? Ok, até aqui tudo bem? A Gisela, gostei, alimentando os nossos monstrinhos de estimação. Muito boa, né, essa imagem. O Steiner, o Rudolf Steiner da antroposofia, ele fala que essas imagens, né, que nós vamos criando e vão ficando aqui, né, em volta, essas imagens de fato têm vida, né, tem vida, e a gente fica criando essas, estamos chamando de monstrinhos, mas essas formas, né? Essas formas que ficam aí ao nosso redor. E eu até falei num dos grupos essa semana, a gente tem que ter cuidado com isso, sabe por quê? Tudo começa com o pensamento. Então, tudo começa aqui com o pensamento. E tudo, inclusive, se transforma também com o pensamento, tá certo? Então, os processos mentais, eles são a grande chave. Porque eles são os que mantêm as formas e são os que criam as formas, as imagens, tá certo? Sempre a criança, lá na infância, ela ou ouviu, como esse exemplo que eu dei, você é má, e des, tudo que você fizer, porque a criança coloca sempre essa palavrinha, tudo, sempre, né? Tudo que você fizer não dará certo. Então ela cria essa forma, primeiro no pensamento, é uma conclusão errônea. E depois ela fica alimentando, certo? Quando a gente vai para uma consciência familiar, não necessariamente fui eu que criei, a forma já estava lá, eu só fico frequentando a mesma forma, tá certo? Então, agora eu vou precisar, com o exercício do pensamento, ir buscar, pegar o fio daquilo que fica na superfície, que eu vou detectar esses pensamentos, pensamentos de eu não consigo, mas é muita responsabilidade, mas vai que eu erre, mas e se nananã, nananã, nananã. Então, tudo isso está consciente, só que eu não presto atenção. Por isso que a gente fala, às vezes, está no subconsciente, que é um pouquinho aqui embaixo. Quando você começa a anotar, como eu estou pedindo para vocês, anota aí, né, qual é o seu empecilho para ir para frente.
né? Qual é o seu empecilho? O que é que você conta para você? E você precisa ir um pouquinho mais para baixo para tentar chegar num lugar mais profundo, para que você possa desmagnetizar, para que você possa parar de dar força, comidinha para essa forma, percebe? E aí, você para de dar comidinha também quando você cria uma nova forma, uma nova imagem, que precisa de alimentação também. Então, uma nova imagem para essa menininha, desse jeito, tudo que você fizer não vai dar certo, né? Uma nova imagem, por exemplo, poderia ser o que você faz, né? É muito bem-vindo, né? Tudo aquilo que você traz para o mundo é frutífero. Ou cada um tem que encontrar uma, uma afirmação que possa criar o contrário daquilo que foi estabelecido, criar uma nova forma, tá certo? E como que a gente faz isso? Com o pensamento. É o pensamento que nos ajuda a ir buscar, e depois é o pensamento que nos ajuda a reformar, reformatar, renovar as imagens, as formas, tá certo? Mas para isso a gente precisa trazer para consciência, acender a luz, senão a gente não consegue mudar e nem disponibilizar energia, porque muito da energia que nós temos disponíveis é usada para ficar na briga do quero com não quero, né? E ficar alimentando essas velhas formas. Olha a Gi perguntando, Cris, essas imagens que nos seguram são dissipadas colocando as novas formas? Ah, ok. Cris, essas imagens que nos seguram são dissipadas colocando as novas formas? Não é que elas são dissipadas, simplesmente você para de ir lá, percebe? Então você para de frequentar. Não, existe até um exercício, um exercício que eu lembrei agora, de uma meditação budista, que eles fazem, e que ele é muito efetivo, e que está me lembrando agora, sua pergunta está me lembrando, eu vou falar para vocês. Mas assim, vamos pensar nas formas familiares, tá? Então, não tem como você dissipou, mas tem como você, por isso que eu estou usando a palavra reformar. Você vai trazendo novos elementos para essa imagem, para essa forma, e sim, ela pode ir se modificando. Formas, elas vão se transformando, tá certo? Através de novos inputs que você vai trazendo para elas, tá certo? Agora sim, aqui no pensamento, numa parte mais superficial, tem um exercício que os budistas, uma meditação, em que eles falam assim: você vai lá praticar essa presença, ficar no aqui e agora, né? Simplesmente observando o que quer que venha até você. E quando vierem ruídos, muitos ruídos mentais, imagens que não são boas, o que você pode fazer? E visualiza que você está apagando uma lousa, ou que você está com uma borracha apagando. Mas isso é uma técnica para esvaziar a mente. O que a gente está falando aqui é um pouco diferente. Essa técnica é muito boa. Às vezes eu uso, tá? Mas não dá para a gente apagar uma imagem desse jeito, tá? Essas imagens mais profundas. O que dá é para transformar à medida que a gente coloca novos inputs ali. Aliás, o Rupert Sheldrake, que estuda bastante esse tema das formas, né? Então, quando a gente fala campos morfogenéticos, o morfo, a tradução é forma. Então, quando ele fala que já existem ali, existem campos mórficos para tudo que existe na natureza, não é? Então, ele fala assim que toda vez que nós trazemos uma nova informação para essa forma, nós transformamos a forma. E se esse input que nós trazemos aqui para essa forma velha
vem de um lugar amoroso, vem de um lugar compassivo, de uma consciência mais espiritual, né, uma consciência mais elevada, aquela forma nunca mais será a mesma, né? Por isso que quando a gente diz: "Volta lá, olha para essa criança, acolhe essa criança com amor, acolhe essa criança com compaixão", você está indo naquela cena, você está indo naquela imagem, você está indo naquela forma e você está levando para a forma amor, está levando para a forma compaixão. Mas nós precisamos chegar na imagem. E normalmente a gente quer mudar na superfície. E na superfície, pessoal, eu mudo superficialmente, significa que não é uma mudança duradoura, verdadeira, percebe? Então eu preciso ter essa disponibilidade para ir lá embaixo, para acender, né, aquilo que está escuro, né, para abrir o baú e olhar para os nossos cacarecos, para as nossas coisas, tá certo? Ok, Gi? Isso, Eliana, seria ressignificar, é uma ótima palavra. Ressignificar. Então, o que que é o ressignificar? É dar um novo significado para aquela imagem, né? Mas quando eu ressignifico, eu vou lá na imagem, eu preciso visitar a imagem e ressignificar, dar um novo significado, um novo sentido, uma nova informação, tá certo? Muito bom. O passado quer ir para frente. Transformado, né, Cris? Isso! O passado, ele inclusive só vai para frente quando ele é transformado. Isso mesmo, Dalila. Então, o que que a gente. É uma metáfora, né? Quando a gente diz o passado quer ir para frente, significa toda a energia psíquica que eu estava usando para as manutenções das histórias do passado, para as imagens do passado, toda a energia que eu fico gastando para manutenção disso, agora, como está integrado, essa energia vai para frente. Então é como se o passado agora está disponível para se transformar em algo novo. Ele se torna um bom fertilizante para novas sementes serem plantadas, sementes de futuro, tá certo? Então essas sementes, elas ficam num solo forte, fértil, porque o passado, né, ele começa a se tornar disponível para nós. Isso, Gi, isso mesmo. Então, é assim, a gente precisa levar amor para as velhas formas. E conectando com o que a gente faz nas constelações, né? Nas constelações, o que que a gente faz? A gente visita as velhas formas, as velhas imagens, não é? E cada vez que a gente vai lá naquele passado e diz para aquele avô, para aquela avó, para o bisavô, né, diz: "Oi, vô, né, eu agora vejo o quanto eu estava conectada com a sua história, né? O quanto eu estava sentindo o mesmo que você. Todo esse sofrimento que você sentiu, eu também estava sentindo, né? Então, primeiro eu entro em empatia, né? Nesse sentido, eu falo, olha onde eu estava, né? E eu sinto o mesmo que você. Então, primeiro a gente se conecta, né? Se conecta com aquela história, se conecta com aquele ancestral que nada mais é do que uma forma, uma imagem, uma memória, certo? Eu me conecto e digo, agora eu vejo, né? Esse é o primeiro passo. O que que eu fiz nesse primeiro passo? Acendi a lanterna. Agora eu vejo, agora eu vejo que eu sinto a mesma coisa que você. Eu nem sabia que eu estava tão conectada com a tua história.
Eu nem sabia que esses sentimentos aqui eram adotados, né? Eu nem sabia, porque a gente não sabia. Por isso a gente usa isso nas constelações, essas frases, percebem? Então, primeiro a gente faz esse movimento. Depois a gente fala, conectei, né, com a imagem, e aí eu digo, avô, você é grande e eu sou pequenininha. Olha que imagem forte. Porque antes, na velha imagem, eu estava lá, maior que o avô, né? Então, agora eu digo, avô, eu sou pequena, eu sou a neta e você é grande, você é o avô. Uma nova imagem, percebe? Eu sou pequena e meu avô é grande. Então eu trouxe agora já uma nova imagem e continuo. Aí eu digo, e porque eu sou pequena, vô, eu percebi que isso que eu estava carregando é muito para mim. Eu estava numa posição que não era correta, não era funcional. Então, avô, eu agora vou mostrar o meu amor para você de uma outra forma. Eu vou devolver para você tudo aquilo que é seu, né? E então, a imagem, eu pego alguma coisa, né? Pego aqui, ó, tem uma pedra aqui. Então, eu agora devolvo. O inconsciente, gente, funciona muito bem, porque a linguagem do inconsciente, né, é imagética. Teu inconsciente funciona através de imagem, por isso as metáforas funcionam tanto, as histórias funcionam tanto, não é? Então, a imagem, aí eu vou lá, devolvo, né, para o avô as coisas que são dele. E se eu ainda faço isso com uma expiração, aí eu trago o corpo, né, devolvo, deixo lá. Quando eu faço isso, né, eu levo amor, né? Levo amor para essa imagem, devolvo, volto para o meu lugar e ainda, o que que nós fazemos, né? Que é uma grande chave também. E o que nós fazemos? Ainda no final, nós dizemos assim para o avô: vovô, esse avô que teve um destino difícil, tá? Eu digo, vovô, por favor, me abençoe para que o meu destino seja mais leve. Uau, olha que. Vocês percebem que a gente está trabalhando com um monte de imagens, com ressignificação de imagens, né? E então, aquele avô que eu tinha uma imagem dele, toda vez que me lembrava daquele avô, eu falava, coitado, coitado do meu avô. Olha que comida que eu dou para essa imagem. Coitado, que pena. O meu avô teve uma vida tão difícil, gente. Um horror, um horror. Eu fico alimentando essa imagem, né? E tô lá, ó, juntinha com avô, avô. Inclusive, a minha vida é tão ruim quanto a sua, percebe? Então, estamos aqui em ressonância. E olha como muda quando você devolve o que é do seu avô, a história dele, difícil para você, porque você julga, inclusive, né? Então, assim, devolvo a história para o avô. Quando eu devolvo a história para o avô, naturalmente eu já vejo aquele avô grande, porque o dono da história recebe de volta a dignidade de quem é dono da história. Opa, peraí, essa história aqui é minha. A minha alma precisava passar por isso, né? Então o avô fica com a história dele, ok. E agora eu digo, avô, por favor, me abençoe para que eu tenha uma vida mais leve. Percebe? E então, agora aquele avô que era o pobre coitado com destino difícil, ele tá lá com os braços, né, erguidos, com as mãos erguidas na minha direção, com a sua dignidade, com a sua grandeza. E aí as bênçãos, né, na forma de raios de luz, saem e chegam até mim, que sou pequena.
E então agora aquele avô é uma fonte de força e de luz, percebe? E eu, inclusive, agora vou me alimentar desse avô, dessa nova imagem, percebe? E então, é assim que a gente vai tomando a força dos ancestrais, né? Verificando que, inclusive, isso é real. Aí eu vou falar assim: ah, Cris, mas espera aí. A verdade é que meu avô teve mesmo um destino difícil. Sim, não estamos dizendo que não. Inclusive, estamos devolvendo o destino para ele, tá? Agora, o que o Bert fala para nós? Todo destino difícil, né, também torna uma pessoa muito forte, não é? Uma fortaleza. Mas por que é que a gente escolhe nos conectar com a parte difícil e não com toda a fortaleza que aquela história construiu ou produziu? Percebe? Então, agora eu vou me conectar com a força, né? Com a força que você desenvolveu. Né? E aí, essa força é o que a gente quer ver perpetuar, e não o destino difícil, percebe? Então, gente, esse é o milagre das constelações familiares, e o que a gente faz nas constelações é só uma ampliação do que a gente faz no processo pessoal, que é o que eu estou falando desde o começo dessa live, tá? Então, aquilo que a gente faz na constelação, lá com o avô, a gente vai fazer internamente conosco, percebe? Então, eu preciso ver que imagens, né? Que imagens eu estou associada? Estou a serviço de que imagens? Eu trabalho todo dia para manutenção de que imagens? Gente, isso é sério, né? Todos os dias a gente acorda repetindo as mesmas coisas para nós mesmos. Todos os dias nós contamos as mesmas mentiras para nós. Percebe? Essas são as imagens que a gente fica alimentando, conectados com o que tem de pior em nós, conectados com o que tem de pior no mundo, e conectados, claro, com o pior da mãe, o pior do pai, o pior do avô, o pior do bisavô, e aí eu fico ali, né? Fico ali e a vida pesa, é muito pesada. Como é que eu vou ter um impulso novo para ir para frente se toda a minha energia tá na manutenção dessas imagens velhas, percebe? Tem uma pergunta aqui. Cris, eu tenho, Carol, uma preguiça enorme, sem medos. Não, desculpa. Sem medos. E entendendo que uma parte quer e outra não quer. Faço o quê? Tenho que fazer, porém, com uma dificuldade enorme por conta dessa preguiça. Não entendo. Ok. Carol, o que é a preguiça? Então a gente sempre tem que se perguntar. O que eu sinto aqui? Preguiça? Ok, então vamos lá. A preguiça é o comecinho do meu fio, tá? Nossa, eu tenho uma preguiça. O que é a preguiça para você? Bom, uma pergunta sistêmica é: quem mais sentia preguiça? Então já começo a olhar, inclusive, a fortaleza dessa imagem. Será que minha mãe também, meu pai também? Então tá. Então essa preguiça, né? O que é a preguiça? É uma defesa. Eu me sinto, ou eu sinto preguiça para não fazer o que eu preciso fazer. Percebe? Então, a preguiça me deixa fora da vida, me deixa na inconsciência. E aí eu tenho preguiça até de olhar para de onde vem a própria preguiça, percebe? Então, em algum momento, eu vou precisar, né, sair da resistência. Um bom jeito aí, né, olhar para essa preguiça, e a gente pode, por exemplo, fazer uma constelação e constelar a preguiça, para ver de onde é que vem a preguiça. A gente, nos encontros da criança ferida,
Tem sido muito legal. A gente fez 2 encontros essa semana, né? E eu tenho colocado no campo, inclusive, a pessoa traz um tema, por exemplo, a gente pode trazer a preguiça, e aí a gente coloca lá gestação, o parto, coloca vários papéis, né? Gestação, o parto, 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, vai até os 5 anos. E aí a gente coloca a criança e vai olhar, né, onde é que a criança tá. Coloca o tema, a preguiça. Onde é que o tema tá? E aí, provavelmente, a preguiça, ela está encobrindo uma dor, algo que é difícil para você. E aí eu digo, eu não vou porque eu tenho preguiça. Eu não vou começar a fazer aquilo ali porque eu tenho preguiça. Mas a verdade é que a preguiça encobre algo que você precisa ver, que está no inconsciente, que está no baú, que está na caixinha, que está no porão. Então, eu primeiro preciso olhar para a preguiça e dizer, ok, você me ajudou bastante, você é uma defesa, provavelmente você já está aí há muito tempo, então, muito obrigada. Em muitos momentos você deve ter me salvado, né? Então, defesa está sempre a serviço da nossa sobrevivência, mas a gente não quer só sobreviver, a gente quer viver, não é? Então, eu quero, e agora, né, eu quero ajuda para poder olhar o que é que está embaixo dessa preguiça. Eu quero olhar o que é que tem aí que eu ainda não pude ver. Percebe? Então a preguiça é uma camada que está aqui na superfície blindando algo que você não quer entrar em contato, tá? Então é preciso um trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, para ir lá e se colocar disponível, né, para olhar além da preguiça, tá certo? Carol, a Maria, ninguém na minha família tinha essa preguiça, todos totalmente opostos e para frente. Ok, então é uma defesa que você usa, né? Será que eu tenho medo de não ser tão boa quanto as pessoas da minha família? E aí eu olho e falo, puxa vida, olha como todo mundo se deu bem. Ai, que preguiça. Percebe? Vai que eu não consiga. Vai que, né, eu fracasse. Então, a preguiça é uma defesa, é uma resistência, né? É um jeito de me manter no mesmo lugar. Tem algo aí embaixo. Pode ser, é uma possibilidade, né? Tem várias, tem que fazer a investigação. Pode ser, né? Acho que eu não vou chegar, né, naquele ponto. Se todo mundo na família foi, todo mundo aí, pai, mãe, os mais próximos, né, foi bem, então, ai, que preguiça, né? Ok? A Fabiola dando uma dica no Pathwork, tem uma palestra muito legal sobre preguiça, não lembro agora qual que é. E a Maria Divina Cris, já fiz constelação para curar minha criança ferida, mas ainda hoje tenho dificuldades em conectar com o meu pai. Sinto que ele é tão distante. Não tenho impulso para ir até ele e isso me deixa mal. Muito boa essa pergunta, né? É, a nossa criança ferida tem uma história que começou lá na gestação da mãe, né? Um pouquinho antes até, parto e vai, né? Muitos anos e essa criança se constituiu. Então é importante que a gente lembre que a criança não tem uma ferida só, a criança tem várias feridas, né? Que são as nossas feridas e é isso que a gente tenta guardar no baú, tá? E porque doeu e a gente não quer, por exemplo, a ausência desse pai, doeu, não é? Então a gente pega faz, ela é autocentrada, tudo que acontece na vida dela, o bom e o ruim, ela acha que é culpa dela. Então, o que a criança faz? Pega a dor, né, de achar que ela é má, que o pai não gosta dela, enfim, todas as conclusões que ela foi chegando a partir dessa ausência,
ela guarda no baú e o que ela faz? Cria defesas. Defesas, como a gente estava falando da preguiça. A preguiça é uma defesa, né? A agressividade é uma defesa. A retirada, né, é uma defesa. Enfim, todos nós usamos várias defesas. A negação é uma defesa. Ok, a gente faz isso para blindar, para proteger exatamente essas dores que a gente não quer mais entrar em contato. Só que entre as dores originais e a estrutura de defesa, tem várias camadas, tá? Ok. E é esse o processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. A gente vai tomando consciência das várias camadas até chegar na dor original, tá certo? Chegar na dor original, gente, não é uma tarefa fácil, porque a gente vai ter que, antes, dar uma boa afrouxada nas defesas, e aí indo camada por camada, e quando a gente menos espera, a gente acessa a dor original, certo? Então, fazer uma constelação da criança ferida não significa que você já resolveu a sua questão. Significa que você deu passos em relação à sua questão. Que, inclusive, quando foi fazer a constelação, já devia estar em algum momento desse caminho, né? Então, a gente tem feito constelações de pessoas que já estão há muito tempo no caminho e a gente tem conseguido acessar dores profundas, tá? E eu não sei, e nem sei se a pessoa sabe, não sei se é possível saber isso, o quanto que ela expurgou, o quanto que ela ressignificou e transformou aquela ferida, tá? O quanto que ela vai precisar seguir trabalhando, porque algumas feridas a gente segue trabalhando a vida toda, pessoal, tá? Ok. Então, só para te dizer que não é porque você fez uma constelação que, ai, mas eu ainda sinto isso, tá, pessoal? Constelação não é milagre, não, tá? É um trabalho complementar ao seu trabalho de autoconhecimento e que te ajuda a dar muitos passos, tá? Mas não todos. Então, ok. E aí, depois, ela diz: eu ainda sinto essa distância em relação ao meu pai. O pai, gente, o pai e a mãe que estão lá fora, às vezes já morreram, às vezes estão vivos, tá? Trabalhar as nossas questões diretamente com eles é muito mais difícil. Então, eu não tenho que olhar para o meu pai físico e falar, nossa, agora eu vou me conectar com esse pai no sentido de vou começar a conversar com ele, vou começar a ligar para ele, ou vou me encontrar mais com ele, como se isso fosse a reconexão, percebe? Não é assim que funciona. Se fosse assim, imagine quem tem pais que já morreram, não é? A reconexão com um pai, com uma mãe, né, acontece dentro de nós. E depois, se eles estão vivos, a gente vai percebendo, né, como fora essa relação vai mudando também. Mas o fora é consequência das imagens desse pai que você mudou dentro de você, tá certo? Então, assim, o pai, o que aconteceu? Eu senti uma ausência, né? Você tá trazendo. Então, uma ausência desse pai. Aí a pergunta que você vai fazer para você: aonde é que eu na vida também repito esse padrão? Onde é que eu também me torno ausente? Me torno ausente nas minhas relações, me torno ausente em relação aos meus sonhos, me torno ausente em relação a o que na minha vida, percebe? Porque o pai ali fora, com sua ausência, ele foi internalizado. E agora eu me trato exatamente, e trato a vida exatamente como eu percebi que meu pai me tratou. Percebe? A ausência agora está dentro de você. Por mais que seu pai passe a te visitar todos os dias, se você não resolver a ausência dentro de você, você vai continuar sentindo seu pai ausente. Percebe?
Então, a mudança, gente, não é fora. O fora só vai mostrando pra gente, o fora é um termômetro, o fora só vai mostrando pra gente o quanto que nós estamos progredindo dentro, percebe? Então, a ausência tá dentro. A ausência, onde é que está essa ausência dentro de você e como ela se apresenta na sua vida, né? Qual é a presença que você precisa trazer para dentro de você, percebe? Comece a investigar essa ausência que você cria na sua vida, percebe? Maria Divina, nome bonito, né? Uhum. Faz sentido para você? Ah, ótimo, ele já está desencarnado, Cris. Isso, então você precisa continuar trabalhando isso mesmo, dentro de você, né? Mas essa sua pergunta ajudou muita gente, para muitas pessoas que acreditam que é lá que a gente tem que arrumar, né? Com os pais, lá com os pais físicos. Não, aliás, é muito mais desafiador, porque aí, quando a gente está na frente dos pais, sabe o que que acontece? A gente regride, gente. Difícil manter o estado adulto na frente dos pais. Vocês já perceberam isso? Isso a gente nota bastante, por exemplo, com o marido ou com a mulher, quando a gente vai visitar sogro e sogra. Vocês percebem como o seu marido parece que é outra pessoa? Ou ele, né, se é marido que está aqui, percebe quando sua mulher está com a mãe e com o pai, quando parece que ela vira uma criancinha, né? Então, quando nós estamos na frente dos pais, a gente dá uma regredida, percebe? A nossa criança vem. Então, é muito mais difícil trabalhar diretamente com os pais. A gente, quando trabalha a projeção dos pais no mundo, é muito mais fácil. Por exemplo, o pai não está mais aqui e o que eu senti foi uma ausência de pai. Como é que agora eu projeto isso nas minhas relações e no mundo? Percebe? E aí, essa ausência de pai também me levou a criar algumas crenças, algumas conclusões. Me levou a sentir que eu alguma coisa, né? Vamos pegar uma crença, então. Se o meu pai não está aqui, eu o quê? Né? A sua criança concluiu coisas. E essas conclusões se transformaram em formas, em imagens, que se manifestam na sua vida. Então a gente precisa olhar e falar: o que, que eu estou criando na minha vida que vem, né, exatamente dessa falta? Quais são as faltas, as ausências, né, que eu sinto na vida hoje? E como reformar essas imagens, né? Não dá para reformar nenhuma imagem se eu não encontrá-la primeiro. Então, o primeiro passo que eu passei para vocês lá no início da live, a gente vai continuar, tá? Na semana que vem. O primeiro passo é encontrar qual é a forma, qual é a imagem. Do quê? Daquilo que está difícil para mim na vida. E do que a gente está falando? Do impulso novo. Eu quero me lançar para uma nova ideia, novo comportamento, um novo projeto, começar a atender pessoas, não é? Eu quero ir para frente. E o que é que me segura? Que nem um elástico, sabe? Ó, tem vontade de ir para frente, mas parece que tem um elástico que me puxa aqui para trás, né? Então, você precisa é a preguiça, por exemplo, né? Ah, eu quero olhar para minha preguiça. É ela que não permite que eu vá para frente. Eu quero olhar para minha insegurança. Eu quero olhar para o meu comportamento de começar várias vezes as coisas e não seguir em frente. Eu quero olhar para a minha sensação de estar perdida e não saber para onde vou. Eu quero olhar para a minha parte que não quer, que não sabe o que quer. Quem não sabe o que quer, na verdade, não quer, né? Então, para minha parte que não sabe o que quer ou que não quer muitas coisas. A gente está falando do que aí? De uma pessoa que talvez não foi autorizada a desejar na vida. Toda vez que tinha um desejo lá na infância, ou, né,
concretizava, descobria, explorava alguma coisa, ia lá contar para os pais ou para a mãe, e a mãe, talvez muito medrosa, dizia: "Ah, não faça isso", e essa criança recebia uma bronca, né? Enfim, muitas vezes aquilo que nós desejávamos na infância não era aprovado, né? Ou não era incentivado, e aí a gente foi ficando num lugar que assim, deixa eu abafar aqui os meus desejos, né? Porque parece que toda vez que eu desejo alguma coisa, né, eu recebo uma, vem uma voz de uma inadequação, vem uma voz de um julgamento, vem uma voz de que eu não estou sendo coerente ou enfim, né? Enfim, veja aí, pessoal, qual é a sua questão? Onde é que você está enroscado, né? E hoje eu pedi para vocês escolherem uma coisa e começarem a se questionar. Será que precisa ser sempre assim? Será que existe uma outra possibilidade? Porque quando a gente está preso na imagem, na forma, alimentando a forma, a gente não consegue ver outra coisa, porque a gente está no transe, na inconsciência, tá certo? Então, quando a gente começa a questionar, a gente abre uma fresta. E então, a fresta, será que precisa ser assim? Existe outras possibilidades de estar no mundo, de existir no mundo? Eu começo a me perguntar, tá? E aí a gente continua o trabalho, tá? Na próxima aula a gente vai seguir esse roteiro, tá? De mais passos para ajudá-los a se liberarem das velhas formas, né? E transformar isso em energia de vida para que você possa ir para frente com um impulso forte, tá? Porque se a gente não começa um novo projeto com um impulso forte, enamorado daquela nova ideia, né? Isso não vai muito para frente, né? Vai perdendo a força, e lá vai nós mesmas confirmando as velhas crenças de que eu não consigo, de que não dá certo, de não sei o quê, tá? Aquelas historinhas. Queridos, vamos encerrar então. Se você ainda não deu um like, dá um like aqui para mim. A aula ficará gravada, tá bom? Aqui no YouTube. Depois, se você quiser recomendar para alguém. E a gente então está começando aqui um novo. Como é que fala? Episódios, né? Episódios de vamos colocar força nos nossos impulsos para que a gente possa ir para frente, tá bom? Queridos, então até sexta-feira que vem e nos vemos aí, tá? Alunos, até mais tarde, quem for participar das constelações SOS, e amanhã temos encontro de acompanhamento e prática. Vamos praticar, tá bom? Grande beijo para todos vocês e até a próxima!